Em discurso à OMS, ministro da Saúde diz que o governo está seguindo as medidas contra o coronavírus. Brasil acelera a campanha de vacinação e ultrapassa a marca de 63 milhões de doses anti-Covid aplicadas. Índia supera a marca de 300 mil mortes por Covid-19, o terceiro país a atingir este número depois dos Estados Unidos e do Brasil. China nega novos rumores de vazamento do vírus SARS-CoV-2. Inflação em alta faz o consumidor brasileiro trocar a carne bovina pelo ovo. País deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central. Em razão da pandemia, Estados Unidos recomendam aos seus cidadãos que não viajem ao Japão, sede dos próximos Jogos Olímpicos. Japão tenta acelerar a campanha de vacinação a menos de 2 meses do começo das Olimpíadas de Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da posse do novo presidente do Equador, Guilherme Lasso. Foi a primeira viagem internacional de Bolsonaro este ano. A intenção do Brasil, segundo o presidente, é estreitar os laços diplomáticos e comerciais entre os dois países. O presidente brasileiro chegou no fim de domingo ao Equador para acompanhar a posse marcada para esta segunda-feira. O que o Brasil mais exporta para os vizinhos equatorianos são produtos como minério de ferro ou aço, além de produtos de infraestrutura como papelão, e vende mais do que compra em peixes e flores. Logo após receber a faixa de presidente, o ex-banqueiro de 65 anos de idade, Guilherme Lasso, anunciou que o país, que atravessa um momento de extrema dificuldade econômica, com o aumento do desemprego, da inflação e dos índices de pobreza, vai abrir o país para o livre comércio, sem esquecer da recuperação do Estado democrático do país. O mandato de Lasso foi conquistado com 53% dos votos dos equatorianos. Ele será o comandante da nação por 4 anos. Mas, além das preocupações com a economia, ele ressaltou a importância do enfrentamento à Covid. Por isso, anunciou um plano imediato para imunizar metade da população no prazo de 100 dias. Uma tarefa para recuperar o tempo perdido até agora pelo ex-governo. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil tem investido em medidas não farmacológicas no combate à pandemia. A declaração foi dada hoje na Assembleia da Organização Mundial da Saúde. O diretor-presidente da OMS, Tedros Adhanom, pediu durante a reunião que os países ricos ajudem os mais pobres nas campanhas de imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil tem investido em medidas não farmacológicas contra a pandemia, ou seja, campanhas sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização constante. Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. A declaração foi dada durante a Assembleia da Organização Mundial da Saúde, realizada nesta segunda-feira. A participação do ministro da Saúde foi através de um vídeo gravado na última sexta-feira pela equipe da pasta. No Brasil, investimos recursos financeiros e humanos na promoção da saúde e na retomada da economia. A isso, somamos nossa firme recomendação de medidas não farmacológicas para toda a população. Hoje, nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação. Até o momento, o SUS já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacinas. Temos capacidade para imunizar de forma célere toda a nossa população, desde que mais vacinas estejam disponíveis. 18 milhões de pessoas estão imunizadas, ou seja, tomaram as 2 doses da vacina. O número corresponde a pouco mais de 8% da população brasileira. Nesta segunda-feira, algumas capitais brasileiras suspenderam a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses, entre elas Goiânia.
O país enfrenta ainda dificuldade na importação do insumo farmacêutico ativo. Após uma parada na produção de vacinas pela falta do IFA, a Fiocruz deve retomar o invase de imunizantes nesta terça-feira. Um novo lote do IFA chegou no sábado e permitirá a produção de 12 milhões de doses. Já o IFA para o Butantan deve chegar nesta terça-feira e garantirá a produção de 5 milhões de doses da Coronavac. O avião que trará a carga deixou a China na tarde desta segunda-feira. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu que os países que podem doem vacinas ao programa COVAX para que as doses sejam distribuídas proporcionalmente. O diretor-geral da OMS disse que a pandemia está sendo perpetuada por uma escandalosa desigualdade e que um pequeno grupo de países fabrica e compra a maioria das vacinas do mundo. Tedros Adhanom fez um discurso pedindo que os países mais ricos ajudem os países pobres na imunização contra a Covid-19, para vacinar 10% da população de cada país até setembro e 30% até o final de 2021. Disse ainda que a única escolha que temos é entre a cooperação e a insegurança, e que se alguém fica para trás, todos ficam. O aumento da capacidade produtiva global é essencial para garantirmos o acesso justo e equitativo à vacinação, inclusive por meio de iniciativas como o ACT-A e a COVAX, que o Brasil tem orgulho de apoiar. Entendemos ser fundamental o uso de critérios epidemiológicos no processo de alocação de vacinas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que o mundo está em guerra contra a Covid-19. Ele pediu à comunidade internacional a adoção de uma lógica de guerra para deter a pandemia. Segundo Antônio Guterres, mais de 3.400.000 vidas foram perdidas e 500 milhões de empregos foram destruídos e as empresas viram sair bilhões de seus balanços. Estamos em guerra contra um vírus. Precisamos da lógica de uma economia em guerra para impulsionar nossas armas, as vacinas. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, estimou que pelo menos 115 mil trabalhadores de saúde perderam a vida para o vírus. Ele pediu um esforço global para avançar as campanhas de vacinação. Hoje peço aos Estados-membros que apoiem um impulso massivo para vacinar pelo menos 10% da população de cada país antes de setembro e um impulso até dezembro para alcançar nosso objetivo de vacinar pelo menos 30% antes do fim do ano. O balanço oficial aponta 3.400.000 mortos pela pandemia. Mas a OMS estima que o número real pode ser 2 ou 3 vezes superior. Mais de 60 países revisaram uma proposta feita à Organização Mundial do Comércio sobre a isenção de patentes para equipamentos médicos imprescindíveis para o combate à Covid-19. O grupo apresentou o documento à OMC sobre como conseguir liberações sobre a proteção de propriedade intelectual para as vacinas anti-Covid e outros equipamentos, enquanto a pandemia continuar. Até o momento, a OMC não confirmou a autenticidade do texto. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 128 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 24 de maio, o Brasil aplicou 63.316.250 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais informaram a deputados estaduais que esperam iniciar em dezembro deste ano os testes humanos da vacina desenvolvida contra a Covid-19. O imunizante com tecnologia 100% brasileira, batizado de Spintec, é feito em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Os pesquisadores têm colhido resultados positivos nos testes em animais e esperam encontrar boa eficácia contra as variantes do coronavírus. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1.670 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China avança com muita rapidez e supera os 510 milhões, mais de meio bilhão de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos ultrapassam os 285 milhões e meio.
Na terceira posição, com mais de 191 milhões e meio, está a Índia. O Brasil continua na quarta colocação e hoje rompe os 63 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, o Reino Unido, que já ultrapassa a marca de 60 milhões e meio de doses até agora. E a Anvisa aprovou testes de medicamento contra a Covid-19 feito com células-tronco. No Brasil, 100 voluntários devem participar dos estudos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de estudo clínico do primeiro medicamento à base de células-tronco para o tratamento da Covid-19. O COV-MSC-TM foi desenvolvido pela empresa americana Sorrento Therapeutics. No Brasil, a empresa é representada pela Sinova Pesquisa Científica. O estudo a ser realizado é da fase 2. Os pesquisadores vão testar a segurança e a eficácia no tratamento do desconforto respiratório agudo causado pela Covid-19. Um grupo de voluntários vai receber o tratamento e o outro uma substância inativa. Esse tipo de teste é chamado de duplo cego. O tratamento inovador foi desenvolvido à base de células ou de genes humanos. Esses produtos, considerados medicamentos especiais, necessitam de registro sanitário da Anvisa, feito de acordo com as instruções do fabricante. Até agora, não há registro e aprovação no país de produtos de terapia avançada à base de células para o tratamento da Covid-19. A agência aprovou apenas 3 medicamentos para tratar o novo coronavírus. Um estudo conduzido em São Paulo com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, constatou que a vacina Coronavac é efetiva contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos, apesar de seu desempenho cair conforme a idade. O imunizante, que havia demonstrado eficácia de 50,7% num estudo com trabalhadores da saúde, apresentou resultado de 41,6% em idosos, grupo que normalmente responde pior a vacinas. O imunizante demonstrou ter boa eficácia contra a doença grave e internação em seu estudo clínico. E a seguir, atualizações da pandemia. E ainda, Índia supera a marca de 300 mil mortes por Covid-19. Mais 790 mortes por Covid-19 foram registradas no Brasil nas últimas 24 horas e 37.500 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. De todos os países afetados pela pandemia do coronavírus, 167.089.543 pessoas já foram contaminadas e 3.468.733 não sobreviveram. Os Estados Unidos são os que registram os maiores índices do mundo, com mais de 33.140.000 casos e um total de 590.184 mortes. A Índia chegou em 26.752.447 pessoas contaminadas pela Covid-19. O Brasil tem até o momento 16.120.756 pessoas que testaram positivo e 449.858 que não resistiram. A França contabiliza pouco mais de 5.667.000 casos registrados da doença. E a Turquia rompeu a marca dos 5.194.000 diagnósticos desde o início do surto no país. A Índia superou a marca de 300 mil mortes por Covid-19. É o terceiro país a atingir este número, depois dos Estados Unidos e do Brasil, enquanto a onda de contágios deixa o sistema hospitalar em colapso. Foram 50 mil óbitos em 2 semanas e o balanço de contágios alcança 26.700.000 pessoas desde o início da pandemia. O país reportou nesta segunda 4.454 mortes por coronavírus, o segundo maior balanço diário, após o recorde de 4.529 óbitos na quarta da semana passada. Muitos especialistas acreditam que o número real é muito mais elevado, já que a doença se propagou das grandes cidades para as áreas rurais. Nestas regiões vive a maior parte da população de 1.300 bilhões de pessoas da Índia e há menos serviços de saúde. A atual onda de contágios lota os hospitais e provoca a escassez de oxigênio e medicamentos. Corpos de possíveis vítimas de Covid-19 foram observados flutuando no sagrado rio Ganges ou enterrados em covas rasas.
Um estudo do governo britânico revelou que 2 doses das vacinas de Oxford e da Pfizer fornecem forte proteção contra a infecção sintomática da variante do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia. As informações divulgadas pelo jornal Financial Times apontaram que 2 doses dessas vacinas fornecem 81% de proteção contra a variante B1617 encontrada na Índia. A China negou que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade que já foi o epicentro da pandemia, tenham sido infectados com uma doença que exigia atendimento hospitalar antes que a Covid-19 se espalhasse pelo mundo. Citando um relatório da inteligência dos Estados Unidos, o Wall Street Journal afirmou que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan tinham sido afetados em novembro de 2019 por sintomas compatíveis tanto com os da Covid-19 quanto uma infecção sazonal. Nesta segunda-feira, a China negou que cientistas do laboratório tenham sido infectados com uma doença que exigia atendimento hospitalar antes que o coronavírus se espalhasse pelo mundo. A cidade chinesa de Wuhan foi o primeiro epicentro da pandemia. Pequim revelou na Organização Mundial da Saúde, em 31 de dezembro de 2019, a existência de um foco de casos de pneumonia. Mas o governo chinês sempre lutou contra a teoria segundo a qual a Covid-19 poderia ter escapado de um de seus laboratórios. Questionado a respeito da possibilidade, um porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Linjiang, qualificou nesta segunda as declarações do jornal americano como totalmente falsas. A hipótese de um vazamento do vírus de um laboratório chinês foi alimentada, entre outros, pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de uma estadia de 4 semanas em Wuhan no início deste ano, um estudo conjunto da OMS e especialistas chineses em março considerou que um incidente de laboratório era altamente improvável. Os especialistas defendem a teoria geralmente aceita da transmissão natural do vírus de um animal, provavelmente um morcego, para o homem, por meio de outro animal ainda não identificado. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta segunda-feira, com operadores de todo o mundo trabalhando em modo de espera no início de uma semana que contará com dados de inflação dos Estados Unidos em busca de pistas sobre o destino da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. A moeda norte-americana recuou 0,54% e encerrou o dia cotada a R$ 5,324 na venda. Com a disparada nos preços, o consumo de carne bovina caiu no Brasil. Só nos primeiros 4 meses do ano, a retração foi de 4% por pessoa. E para economizar, o consumidor está incluindo outra fonte de proteína no prato. Carne mais cara e cada vez mais escassa no prato. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço da carne bovina subiu em média 35% nos últimos 12 meses até abril. Já a arroba do boi aumentou 50% na comparação com o mesmo período de 2020, fator que contribuiu para a elevação no preço da carne. Nos açougues e supermercados, os valores estão bem mais altos e já pesam no bolso do consumidor. Para se ter uma ideia, hoje cada brasileiro consome em média 26,4 quilos de carne por ano, queda de quase 14% em relação a 2019. A quantidade de carne bovina que o brasileiro come por ano caiu mais de 4% em relação a 2020. É o menor nível em 25 anos. Como qualquer outro produto nacional, né, numa visão de oferta e procura, nós temos um momento, né, um ambiente muito interessante para exportação. Então, o produtor vai priorizar a exportação dessa carne. Vamos lembrar que nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina, somos o segundo produtor, atrás dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos têm em sua característica a produção para o mercado interno. O Brasil, que já é e já tem o seu DNA para exportação, vai priorizar a exportação dessa carne bovina ou a carne que vai ficar no mercado interno, que existe sim volume, vamos dizer assim, para o mercado interno, entretanto, o preço não vai se desdobrar tanto. Ou seja, a gente acaba deixando uma carne no mercado interno com um preço mais alto. A nossa arroba, a gente aí em mais ou menos 2 anos dobrou o preço da arroba, que estava em torno de R$150 a arroba e passou aí para R$300 a arroba, ou seja, dobra o preço para venda ao frigorífico
e isso impacta diretamente e carrega para o mercado ou para quem vai consumir, que somos nós aí. E com o preço da carne nas alturas, os consumidores foram em busca de opções mais baratas, como o frango e o suíno. E nunca os brasileiros consumiram tanto ovo quanto agora, superando até a média mundial. Elas têm mais oferta, se tem oferta tanto para o mercado interno quanto para a exportação, eu continuo tendo um volume adequado para suprir os dois mercados. Sendo uma carne mais popular também, as pessoas nessa hora migram, né? Pelo tamanho do bolso. Vivemos ainda, a gente já vinha com uma crise econômica no Brasil, a pandemia impactou ainda mais, então as pessoas facilmente migram o seu gasto, o seu consumo para produtos de menor preço. O ovo agora é o novo protagonista no cardápio do brasileiro. No ano passado, cada brasileiro comeu 251 ovos, bem mais do que a média mundial, que é de 230 ovos por ano. E a Argentina, o quinto maior exportador de carne bovina do mundo, vive um dos maiores impasses em um segmento muito importante para a economia do país. Para tentar frear a inflação de 50%, o presidente Alberto Fernandes proibiu as exportações de carne por 30 dias, segundo especialistas, apesar da proximidade com o Brasil. O consumidor, por aqui, não deve se preocupar com possíveis altas ou falta do produto no mercado, já que a Argentina representa cerca de 30% das importações de carne bovina brasileira. E a procura é mais voltada para cortes especiais. O impacto deverá ser mais sentido pelo mercado chinês, destino de cerca de 1/4 da produção dos produtores argentinos. E você não pode perder daqui a pouco mais informações da economia aqui no Brasil. E ainda, o país deverá ter moeda digital emitida pelo Banco Central. O Banco Central do Brasil divulgou as diretrizes de uma moeda digital para o país. O objetivo é promover inovação nos meios de pagamento. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. As diretrizes foram publicadas nesta segunda-feira pelo Banco Central do Brasil, com a proposta de fazer o país acompanhar a discussão realizada mundo afora sobre o uso de moedas digitais. O Banco Central disse em nota que tem promovido discussões internas para desenvolver uma moeda digital que ajude o país a acompanhar a evolução tecnológica, dar mais dinamismo aos pagamentos no varejo e favorecer a participação do Brasil em cenários econômicos globais. Importante destacar que a proposta não tem relação com criptomoedas, definidas pelo Banco Central como ativos de alto risco. A ideia aqui é que essa moeda digital seja uma extensão da moeda física, o real, regulada e garantida pelo Banco Central. As diretrizes divulgadas hoje podem ser alteradas. Isto porque o Banco Central está conversando com os técnicos e também com o mercado externo para aprofundar o diálogo e definir cronogramas e tecnologias envolvidas, por exemplo. Por enquanto, não tem data para que essa nova moeda seja implantada, mas a publicação mostra que o Banco Central está estudando como fazer isso de forma segura. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Receita Federal liberou hoje as consultas para o primeiro lote de restituição do imposto de renda. 6 bilhões de reais serão pagos para mais de 3 milhões de contribuintes. Mas esse ano a pandemia da Covid-19 causou uma situação curiosa, viu, Jaqueto? Enquanto algumas pessoas vão receber a restituição, outras ainda nem entregaram as declarações. E o prazo acaba na próxima segunda-feira. Esse é o maior lote já pago pela Receita Federal no país, tanto em valor quanto em quantidade de pessoas que vão receber. Serão mais de 6 bilhões de reais, divididos entre 3 milhões e 400 mil contribuintes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet ou pelo aplicativo. A ordem de pagamento atenderá alguns grupos prioritários: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro estará disponível nas contas a partir de 31 de maio e na mesma data acaba o prazo para a entrega das declarações. Essa situação inusitada se deve à pandemia da Covid-19. Assim como no ano passado, o prazo para a entrega das declarações foi prorrogado
E a consequência é que, enquanto algumas pessoas já estarão recebendo, outras nem apresentaram a declaração ainda. Ano passado, tem pessoas que estão pagando parcelas da sua respectiva declaração anual já em 2021, porque fizeram a declaração no último dia do prazo, ou no mês final do prazo, e na hora de fazer um parcelamento anual do imposto de renda apurado na declaração, acabou fazendo uma transferência de algumas parcelas, a penúltima parcela, ainda para o ano de 2021. Justamente porque tivemos uma dilação de 2 meses do prazo ano passado. Para esse ano, há uma probabilidade que isso aconteça também, para aquelas pessoas que fizeram a declaração agora, nessa semana derradeira aí, no prazo de envio da declaração. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações nesse ano. Segundo o balanço parcial, até agora foram entregues pouco mais de 21 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros ainda não cumpriram a obrigação com o leão. Quem perder o prazo terá que pagar multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Por isso, o especialista dá uma dica importante. Mesmo que algum documento esteja faltando, é melhor entregar a declaração incompleta e fazer a correção depois. Você fazer a sua declaração dentro do prazo, ainda que ela contenha algumas omissões ou erros, você tem um prazo para fazer a retificação da declaração, sem ser penalizado por multa pela ausência de entrega, por juros e correções monetárias, elas vão incidir caso haja uma apuração de imposto a maior do que aquela que foi feita originalmente. Só que você não vai ser penalizado pela ausência da entrega da declaração. O governo suspendeu até 30 de junho a exigência de recadastramento anual de aposentados e pensionistas. De acordo com a regra, estão suspensas também as visitas técnicas para comprovação de vida. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje pelo Ministério da Economia. A suspensão da prova de vida do INSS é uma das medidas de proteção previstas para o enfrentamento da pandemia. Como a regra vale até o fim de junho, a partir de 1º de julho o procedimento volta a ser obrigatório, sob risco dos beneficiários terem seus pagamentos bloqueados. A comprovação de vida, que está suspensa desde março do ano passado, pode ser feita por biometria facial, mas a realização do procedimento não é obrigatória. Ela é feita pelos aplicativos Meu INSS e meugov.br e também nos bancos em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício. Os que deixaram de realizar a comprovação antes de março de 2020 devem ser os primeiros a fazer a prova de vida, já que podem ter os benefícios bloqueados caso não se regularizem. É o mesmo caso dos beneficiários que foram convocados a fazer a comprovação digital por reconhecimento facial e não o fizeram. 2 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em um ataque com faca em uma estação de Transvia de Jerusalém, pouco antes de as forças da ordem matarem o agressor. A tensão não termina em Jerusalém mesmo após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, grupo que domina a faixa de Gaza. Nesta segunda, 2 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca em uma estação de bonde da Cidade Santa. O agressor foi morto a tiros pela polícia israelense. O Hospital Hadash de Jerusalém disse ter recebido 2 feridos. O exército confirmou que um deles é um soldado. O ataque ocorreu perto da fronteira entre o setor palestino de Jerusalém Oriental, ocupado por Israel, e o restante da cidade. As tensões iniciais que levaram à recente escalada de violência entre o movimento islamita palestino Hamas e o exército israelense em Gaza começaram no final de abril no bairro de Sheikh Jarrah. Os líderes dos 27 países da União Europeia exigiram que Belarus liberte imediatamente o opositor que foi detido depois que o avião em que viajava foi forçado a aterrissar em Minsk. O posicionamento do bloco foi decidido durante o primeiro dia de uma cúpula do Conselho Europeu em Bruxelas. Em um vídeo divulgado pela TV pública bielorrussa, o crítico do governo de Alexander Lukashenko disse que está colaborando com as autoridades, confessou a organização de manifestações maciças e ressaltou que está sendo tratado de forma adequada e em total respeito à lei. O jovem de 26 anos afirma que está no centro de detenção número 1 em Minsk, embora a imagem mostre apenas uma mesa e um maço de cigarros. O pouso forçado de um avião da Ryanair, onde Protasevich viajava com a namorada no domingo, levou o grupo de companhias aéreas comerciais Lufthansa a anunciar a suspensão das operações no espaço aéreo bielorrusso.
O jovem foi um dos grandes mobilizadores dos protestos que exigiam a saída do presidente Alexander Lukashenko no poder há mais de 2 décadas e que garantiu uma vitória esmagadora em uma eleição que os oponentes dizem ter sido fraudada. As autoridades desencadearam uma violenta repressão contra os manifestantes, detendo milhares, com relatos de tortura e abuso sob custódia, além de várias mortes durante os atos. Uma passeata marcou 1 ano da morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. O assassinato do homem negro por um policial branco gerou comoção em todo o mundo. O agente foi condenado. Familiares de George Floyd e cidadãos de Minneapolis organizaram uma passeata no domingo para marcar o primeiro aniversário da morte do afro-americano por um policial branco. O fato desencadeou protestos históricos contra a injustiça racial nos Estados Unidos. Quase 1.500 manifestantes ouviram discursos e se uniram aos integrantes da família de Floyd e de outras pessoas que morreram em ações da polícia. Tuesday will be a year. Terça-feira fará 1 ano. Foi um ano longo, doloroso, tem sido muito frustrante. It has been a painful year. It has been very frustrating. Floyd, de 46 anos, foi assassinado em 25 de maio de 2020 pelo agente Derek Chauvin, que se ajoelhou sobre o pescoço da vítima por mais de 9 minutos. O agora ex-policial, condenado por um júri por assassinato e homicídio culposo, receberá a sentença em 25 de junho. Condenar Chauvin não é suficiente, precisamos de legislação federal. A frustração aumentou em Minneapolis com a crescente violência. A revolta com o aumento da taxa de homicídios e outros atos de violência com armas de fogo resultou na formação de patrulhas de cidadãos. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, planeja adicionar 200 agentes às escassas unidades de polícia da cidade e pediu mais ajuda de agências de segurança externa. Ele apoia os esforços da comunidade, incluindo as patrulhas de cidadãos. E veja a seguir os ensinamentos bíblicos na live com o missionário Soares. E ainda, em razão da pandemia, Estados Unidos recomenda aos seus cidadãos que não viajem ao Japão, sede dos próximos Jogos Olímpicos. O Japão tenta acelerar a campanha de vacinação a menos de 2 meses do começo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país abriu 2 novos centros de imunização nesta segunda-feira. Muito criticado pela lentidão da vacinação, o Japão tenta mudar essa história a menos de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio. Os 2 centros instalados em Tóquio e Osaka, administrados pelas Forças de Autodefesa do Japão, pretendem vacinar diariamente milhares de pessoas com 65 anos ou mais. Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até o momento as 2 doses da vacina contra 40% da população dos Estados Unidos. A lentidão é explicada em parte pelas normas médicas rígidas e trâmites burocráticos, quando parte do país se encontra em estado de emergência para enfrentar a 4ª onda da Covid-19. Se eles tivessem feito isso antes e vacinassem 80% ou 90% das pessoas até as Olimpíadas, com certeza os Jogos poderiam ser realizados de forma mais tranquila. O Centro de Vacinação de Tóquio deve aplicar quase 10 mil doses diárias e Osaka 5 mil. Os 2 locais utilizam a vacina do laboratório Moderna, autorizada desde a última sexta-feira no Japão. A vacina da AstraZeneca também foi autorizada, mas não será aplicada no momento devido aos raros, mas graves, casos de trombose registrados em outros países. O Japão ficou relativamente a salvo da pandemia na comparação com outras nações com 12 mil mortes desde o início de 2020. Mas o país registrou nas últimas semanas um aumento de casos de Covid que pressiona o sistema de saúde.
Os Estados Unidos recomendaram aos seus cidadãos que não viajem ao Japão, sede dos próximos Jogos Olímpicos, citando o risco crescente gerado pela pandemia, apenas 2 meses do início das competições no país asiático. O sucesso dos Jogos Olímpicos de Tóquio segue sob a ameaça da Covid-19. O governo americano cita o crescente risco gerado pela pandemia há apenas 2 meses do início das competições no país asiático. O Japão é criticado por sua lenta taxa de vacinação, com apenas 2% dos 125 milhões de habitantes imunizados. O país abriu os primeiros centros de vacinação em massa às pressas, em uma campanha prévia às Olimpíadas, canceladas no ano passado devido à pandemia. A maioria da opinião pública japonesa se opõe aos jogos que os organizadores garantem que podem ocorrer em segurança sanitária. A maior parte dos atletas e membros de delegações que ficarão na Vila Olímpica precisarão ser vacinados antes de chegar ao Japão, embora a vacinação não seja um requisito para participar dos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional busca atrair a atenção dos jovens para as Olimpíadas de Tóquio deste ano e para as seguintes. Além das 41 modalidades já existentes, o COI acrescentou mais 5 para os Jogos. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e as novas modalidades inclusas pelo COI, que agora são 46 no total, prometem agitar a capital do Japão. O beisebol e o softball, que se separam apenas pelo gênero do atleta, voltam a aparecer. O esporte deixou de fazer parte do quadro esportivo desde Londres, em 2012. O karatê, modalidade de luta milenar, será o caçula das artes marciais e surgirá pela primeira vez na competição. A escalada esportiva, que será dividida em 3 categorias, dificuldade, velocidade e boulder, promete tirar o fôlego do público. O atleta que se sair melhor nas 3 categorias leva o ouro para casa. Já pelo mar, quem surge é o surf. A categoria será praticada em forma de teste, já que conta com ritmos diferentes de provas que dependem diretamente do tempo climático. A competição será disputada na cidade de Chiba, situada a 64 quilômetros de Tóquio. E por fim, o skate. As tradicionais categorias Street e Park servirão como base para as competições. O Comitê Olímpico busca, a cada evento esportivo, trazer novas modalidades para que o público mais jovem tenha interesse em assistir à competição. Para que o esporte seja considerado olímpico, ele deve ser praticado por homens e mulheres de forma profissional em ao menos 75 países e que esse esporte seja regido por alguma entidade internacional. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, Jesus ensina que todo aquele que acredita no Filho de Deus terá a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Aqui diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Você creu no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Não é existência eterna, todo mundo vai existir para sempre. Os salvos vão existir nos céus e os perdidos vão existir no inferno e tormento. O espírito humano nunca morre, que ele é da mesma essência de Deus. Mas quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna, que vai te dar a felicidade de estar ao lado do Salvador e você não vai entrar em condenação e nem vai ter problema no dia do juízo. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não é só não terá, não, nem verá. Ele não vai entender o quanto que ele perdeu. Olha que coisa séria. Ele para sempre vai estar em problemas eternos. Aí eu pergunto, por que não crê em Jesus? Você sabe que eu não entendo? Porque eu tinha 6 anos quando eu vi o Evangelho pela primeira vez. Menino, estava no meio de 2 irmãos, um de 13 e um de 9. Eu era o deles aqui, o mais novo, mas eu já tinha uma irmãzinha e um irmãozinho também. Então, estava voltando só ter Jesus. E naquela noite a palavra falou no meu coração e eu chorava, enxugava lágrimas assim com os 2 dedos, que dizia aqui que ele ria. Eu dizia, Jesus, eu não quero ir para o inferno, me salva agora. E o pastor era um magriciado de uns 18 anos, meio encurvado assim, alto, devia ter 1,75 m, e dizia assim, se você não aceitar Jesus,
você vai para o inferno, a perdição eterna. E eu de chorando, dizendo, não, Jesus, eu quero ser salvo. Ele me salvou. Então eu não entendo como é que a pessoa não crê em Jesus. Aquele que não crê no Filho não verá vida. Quanto mais ter. Aí o pior vem agora. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanecia sobre nós. Porque Adão não tinha por que pecar, mas pecou. E nós descendemos dele. E você descende do seu pai e da sua mãe. E você tem as propriedades que tem por causa deles. Eu também a mesma coisa. Mas todos nós, você e eu, viemos de Adão e depois de Noé. Então, Adão pecou e nós recebemos a morte eterna, separação de Deus. Agora, hoje, e a ira de Deus permanece, coisas são difíceis. Hoje, quando eu aceitei Jesus, aos 6 anos, já tem 67, você já está com 73, e uns quebradinhos, o final do ano é 74. Então, hoje, quem permanece sobre mim é o amor de Deus, porque eu recebi Jesus. Receba ele na sua vida, você vai ser uma bênção. Ele cura, liberta, prospera, protege, faz tudo de bom. E fora dele só tem tudo de mal. Olha, Deus quer abençoar você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.